aí, bora descomplicar a inovação? Hoje estamos aqui num lugar especial, Curitiba, no Mindy Hub, e com um convidado voltado para o mercado imobiliário. Ah, é minha área, né, Lore? Você sabe que... Olha, qual que era o bordão que eu tinha antes? Eu sou do mercado Ah, o tradicional, marketing um bordão, né, que antes é bem assim, bom, eu sou do mercado tradicional e... não entendo tanto assim de tech, assim, e tudo mais. Mas assim, hoje nós estamos aqui conversando com o Osni, né? Assim, loguinho a gente vai deixar ele falar aqui, se apresentar, claro. Mas eu gosto muito do mercado imobiliário e eu também sou fã demais da inovação e da tecnologia. Então, nada melhor do que conversar sobre essas duas vertentes incríveis, principalmente nesse Go InovaCast Brasil, não é isso, Bora, Lore? Nova Cat Brasil. Saindo de Goiás, que é o maior hoje podcast de Goiás, e vindo para o Brasil para a gente apresentar também essas pessoas que fazem o ecossistema acontecer e que muitas vezes estão um pouco distantes dos startupeiros goianos. Isso. Muito legal. Osni, muito bacana você estar Prazer, aqui. Marcos. Prazer, Laure. Tudo bom? Obrigado Ótimo. mesmo pelo tempo de vocês. Eu conheci o trabalho de vocês recentemente, né? Então, eu gostei bastante. Eu vi alguns e achei bem legal a maneira como vocês abordam. Poxa, e acho que me apresentar, né? Então, Sim, pode sem ser? dúvida. Vamos lá. Bom, eu sou o Osni, a gente já trabalha com TI faz uns 20 anos e uns 15 anos trabalha com startup. O principal motivo de a gente ter feito a Melro, né, é para resolver alguns problemas do mercado imobiliário que você conhece bem, foi Sem dúvida. que em 2012 eu vim trabalhar na Madeira Madeira e aqui em Curitiba eu fiz toda a parte de back-office, integração de venda-ordem e ademais. Eu tinha cabelo na época, então dá para ter uma ideia de como dá trabalho de fazer ia fazer um unicórnio, né? Saí lá pelo 2017, 2018 e 2012, quando vim para cá, eu não fui aprovado em seguro fiança, Porto, Liberty, nada. Não existia crédito pago na época, né? No final das contas. E Serasa limpinho, sabe? Perfeito. Nada tudo limpinho, coisa e tal, mas o pessoal queria que eu criasse. Tinha uma mulher aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, para ser mais exato, que queria que eu fizesse amizade com um curitibano e transformasse ele no meu fiador em uma semana. Daí essa fase do Super Mario eu não sei passar não. Eu acho que eu não vou conseguir passar não. Daí, por tempo, não fazer o que a gente estava fazendo Madeira a Madeira não foi uma coisa fácil, demora bastante tempo. Estava trabalhando domingo a domingo, né? Então eu acabei tendo que morar 2 anos num hotel com a esposa, mostrando que o nosso relacionamento vai funcionar, vai durar para sempre, né? Ah, E sim. não aparecendo em casa, só Muito trabalhando, né? Eu verdade. larguei ela lá, vou trabalhar. Por 2 anos. Daí eu falei assim, não pode ser tão difícil assim, né? O mercado Uhum. imobiliário. E pensando em como as coisas são bureaus de informação, crédito, o surgimento das fintechs, eu comecei a perceber que isso podia ser bem melhor. Ao mesmo tempo que eu deixei o meu imóvel que eu tinha lá em Joinville como imobiliário, por preço, né? Então, não foi a Sim. melhor qualidade possível. Sou o proprietário de primeira viagem, então dá um desconto para mim, né? E depois de 3 meses o pessoal não tinha alugado esse imóvel ainda. E eu coloquei o imóvel no LX, achei os inquilinos, passei para ele, uma semana resolvi. Falei assim, não acredito, né, que eu vou pagar agora 10% por mês para poder gerar boleto para esses caras que não me ajudaram em nada. E tu sabe como é que é a visão do proprietário nessa situação. E ao mesmo tempo eu vi, muitas vezes de dentro, né, o surgimento de diversas fintechs e PropTechs, como Quinto Andar, Loft. Muitas vezes eu conheci o pessoal de dentro, né, tive contato e eu queria colocar com eles, mas eu percebi que eles não estavam preparados para atuar em todo o Brasil, porque o mercado imobiliário ele tem essa questão regional, principalmente quando você é uma imobiliária digital, você precisa de uma operação local. Você precisa daquele pessoal naquela cidade, mostrar o Sim. imóvel, vistoria, cresce, uma série de autorizações para poder atuar e tudo mais. Então, ele é divergente do que se vende numa startup, que é uma coisa que tem que ser escalável para o Brasil Perfeito. inteiro, tem que funcionar. O Airbnb, ele é um bom exemplo disso. Ele é short stay, mas quem faz a operação, ele é uma plataforma É para nível isso. mundo, né? Exato, ele não Aham, é uma sim. imobiliária especializada, não, ele é uma plataforma para cada um ser o seu. E eu sempre gostei muito dessa vertente. Então eu comecei a perceber como isso precisava de alguma coisa nesse sentido.
E como eu gosto de quebra-cabeça, escolhi o melhor, o mais complicado que eu achei, né? Então, eu gosto, já estava me resolvido e tudo mais. Eu falei assim, ó, vamos resolver esse negócio. Até porque eu falei assim, ó, não posso, o que eu passei, não quero que outras pessoas passem. É interessante você falar, deixa eu só cortar um Vai lá, pouquinho, por favor, se porque deixar eu falo, eu não, é só incrível, é falo. incrível. Até porque, Lore, a gente já viu isso em outros episódios do Go InovaCast também, de uma solução inovadora vir através de uma dor, Uhum. né, da pessoa, principalmente do Deveria ser founder. o padrão, né, de criação de startup. É, Identificar uma dor e criar uma solução a partir disso. na minha Com certeza. experiência, todas as boas vêm assim. É assim. Olha só. E é incrível, assim, porque quando você fala isso, você passou pela jornada excruciante que era do Fundador mercado do imobiliário. Nubank tentou fazer uma conta no Banco Brasileiro. Entendi. O Airbnb tentou alugar o imóvel dele pelo Craigslist. Então, a gente pode citar alguns exemplos aí. Sim, e aí a gente vai indo por essa jornada, e aí como você já tinha essa vertente, essa vibe da inovação e da tecnologia dentro de você, Uhum. que realmente, como você disse, fazer um unicórnio não é tarefa para cada um, Eu não pra fiz qualquer sozinho, um. eu Sim, só estava ajudando mesmo, sim, tudo claro. mais, né? Até porque, assim, você poderia até falar para as pessoas, porque a gente tem públicos que não sabem desses termos, não é isso, Isso, Lore? correto. Então, o termo Na unicórnio, verdade, 70% do nosso público geralmente está entrando no ecossistema startup. Uhum. Então, é bom. Explica pra gente o que é unicórnio, startup unicórnio. Bom, então vamos lá. Uma startup unicórnio, por definição, é uma que vale mais do que $1 bilhão. Certo? Então, basicamente, ela tem um potencial imenso, mas ela já atingiu um patamar que dificilmente ela vai voltar para trás. Então, ela tem vários caminhos a partir dali, desde IPO e demais. Mas, basicamente, eu acho, pelo que eu me lembro, a métrica básica. E vamos lá, até a definição de startup já é questionável. sim, Tem aquele negócio, tem umas que falam que, tipo, é só uma ideia, a startup é uma ideia que é uma ideia validada. Então, como é que é? Depende para quem você pergunta. isso. Eu gosto de pensar que startup é alguma coisa, é um produto ou uma ideia ou uma empresa que mudou a forma como as coisas eram feitas de forma tradicional, de forma que não pode ser mais mudada ou voltada atrás. Airbnb, Uber e demais. Incrível, até porque assim, Netflix, Nubank. se tornam termos quase que verbos, né? Exato. Uberizar as coisas. É. Vamos fazer as coisas de uma forma de Netflix. É Ou- quase como se você realmente disruptou o mercado. Exatamente. como um Ou tem se não fala que a Disney tem um streaming, é o Netflix da Disney. todo. Total. E assim, não, de boa. O Marcos, ele se empolga com o mercado imobiliário. Não, por favor, eu sou suspeito. Eu nem falei o que a Mel faz ainda, só falei o que foi vamos entrar nessa empolgou. parte. Deixa, antes de entrar, só para ver assim com relação assim, a valuation que a gente estava falando, porque a gente está falando de empresas unicórnio, né, no Certo. caso. Empresas unicórnio, $1 bilhão, valem $1 bilhão. Mas não significa necessariamente que valer $1 bilhão ela está fazendo caixa suficiente para isso, Não, não é? muito pelo contrário, é muito mais em relação ao potencial. Potencial, Potencial. é isso, né? Geralmente, isso é. Só eu queria assim, explorar um pouquinho isso. Não, antes por de favor, entrar, né, usa na- porque eu gosto de ler um livro por semana, então, sabe, por favor, peça recomendação. Vai no meu Goodreads lá, tem todos os livros que eu leio uma vez por semana lá, tem tudo isso. E como você falou, é muitas vezes potencial. E se erra bastante em relação ao mente. Temos vários erros que foram cometidos em valuation. Não vou citar algumas porque, Sim. mas é comum, principalmente quando o pessoal se empolga em relação ao valuation, começa a aparecer boas startups, pessoal que dá certo, coisa e tal. De repente começa a aparecer um monte de coisa que não faz muito sentido. Ou eu gosto muito de história e eu vejo que repete-se o que aconteceu lá nos anos 2001 com a bolha das startups. O mercado se empolga e começa a gerar muita especulação, e daí as coisas boas acabam sendo ofuscadas por coisas ruins. Entendi. Daí, geralmente, as boas ideias e boas soluções acabam sobrevivendo. Pega lá uma Amazon. A Amazon estava naquela época também e Sim. sofreu bastante com esse momento. Daí, o que acaba acontecendo, o mercado... fizemos cagada, volta para trás. Daí começa a se retrair e depois acaba a voltar. Mas, independente do que aconteça, algumas boas ideias morrem porque estão nascendo, mas as boas ideias que são rentáveis, têm viabilidade, o pessoal tem sangue frio para dar um passo para trás e falar assim, ó, perdemos o bonde, vamos ter que renovar, o pessoal sobrevive. A Amazon é um bom exemplo disso.
Ela estava nessa época, e-commerce era promessa, internet era mato, basicamente. Aqui no Brasil a gente tinha o KD ainda, então dá Perfeito. para ter uma ideia de como é que as coisas estavam acontecendo. Não, incrível. Perfeito. E agora sim a gente vê na startup, porque Sim. são ideias validadas, né? Perfeito. Exato. Explicando um pouquinho como que é o racional da definição do cálculo do valuation, né? Eu falo que as startups, elas trabalham sempre com cálculo futurista, né? Uhum, Como a startup, ela cresce muito rápido, ela está com um produto que é escalável, geralmente ali muito rápido, então não tem como ela ter uma definição de valuation como uhum. como uma empresa tradicional, que Perfeito. geralmente trabalha ali, o crescimento dela é como se fosse uma retinha ali, meia assim, 45 graus. Startup às vezes pode. Se 45 graus, olha, se tu achar uma empresa que faz 45 graus, eu boto dinheiro em cima, É muito na bom, né? hora. Nossa. Mas então, a startup, ela trabalha muito com valores futurista, por quê? Porque assim, dependendo do mercado que ela está inserida, tem um cálculo diferente, né? Porque tem um potencial maior, dependendo do período que está ali também inserida, e também porque em um ano pode mudar muita coisa. Sim, Então, geralmente, o cálculo de uma startup está trabalhando com o que ela ainda vai atingir. é. E ela sempre está no que ela vai atingir. Então, a startup agora, ela está com uma projeção, ela está valendo o que ela ainda vai atingir no real, né? E quando ela Uhum. chega nesse valor, ela possivelmente está valendo 3, 4, 5 vezes a mais. O que o pessoal trabalha com M&A, geralmente trabalha, por exemplo, em empresas tradicionais, eles fazem o fluxo de caixa descontado. Ah, eu gero Isso. tantos R$ 1.000 por ano e coisa e tal, coloca um múltiplo do mercado, 6, 7, coisa e tal. Em 6, 7 anos, esse é o valor basicamente dessa empresa. Só que startup, você fala assim, olha, vou dar um exemplo da gente, Perfeito. que eu estou falando bastante com os investidores que estão começando a voltar a se interessar agora. Tivemos um momento bem ruim para investimentos de risco, né? Principalmente porque a Selic aumentou bastante, coisa e tal. Agora está voltando e também o mercado de startup, devido à pandemia, teve um retrocesso. Eu conheço muito pessoal, muitas empresas que Perfeito. morreram por causa disso. E daí como é que funciona o que eu tenho percebido? Como a gente preparou bastante o que a gente fez, eu até te mostrei Sim. anteriormente como é que funciona o nosso negócio, a gente está crescendo 35, 40% ao mês. Cara, que incrível isso. Então, aquela coisa, só Fora de que qualquer curva tradicional. isso qualquer curva tradicional, só que vai de encontro vai ao encontro modelo. Ele foi feito para isso. Eu não passei um ano e meio validando todo o processo jurídico, ademais montando plataforma, fazendo programação, contratando e investindo, porque eu queria fazer uma outra imobiliária, mais uma, seja digital ou não. Queria mudar o modelo. A minha Perfeito. intenção era essa. Então, por isso que agora a gente está começando a ver o resultado. Claro que são coisas inerentes ao mercado, tem as necessidades de caixa para crescimento em si, mas com esse tipo de número você consegue mostrar para o investidor, tá vendo? Nossa hipótese, agora pensando bem cientificamente, total, Perfeito. aquela hipótese que a gente tinha antes foi validada. Tem algumas outras coisas para validar, mas a gente está com uma equipe boa, pessoas profissionais, a gente está com uma cultura boa, então agora a gente já sabe como crescer. Aí, como eu já trabalho há 15 anos com startup, claro que a gente não sabe tudo, né? E eu tenho boas mentorias e bons advisors e bons investidores que são smart money e conseguem ajudar a gente a construir o que a gente está construindo. Agora é só não errar. Entendi. E quanto tempo, Osni, você pensa que às vezes uma startup, para sair dessa validação e chegar numa hipótese validada, né? Na Vamos supor. verdade, eu acho que o termo seria uma tracionada, né? Para chegar no momento de Isso. tração. Tem todas essas fases: validar, tracionar e escalar. Eu falo Bom, que antes da eu tração devo estar esquecendo de alguma das outras fases, né? Mas, eu falo que até a tração vale da morte, né? Até você. mas validar é a parte mais divertida, vamos ser bem sinceros, Tá. porque você está mais solto, você não tem tanto compromisso Total. e ademais. Vou dar uma ideia, por exemplo, a gente, quando criou o que a gente fez primeiro um Tinder para proprietários e inquilinos. Uhum. Eu sabia que eu tinha que conectar proprietários, corretores e inquilinos de alguma forma, de uma forma mais prática. E daí, quando a gente conectava um com o outro, a gente chegava e vendia outras. A gente criou hoje tem nossa própria garantidora, né? De pagamento, e a gente vendia Porto Seguro, Liberty, Crédito Pago, só que são produtos muito demorados, caros e que aprovam um pouco. Pelo que eu me lembro, o seguro fiança e ademais a média de mercado é 25 a 30% de aprovação. Então,
você, corretor, você tem que trazer 3, 4 inquilinos para um ser aprovado. Entendi. Meu, e aquela coisa, um processo que demora 1, 2 dias para cada um. Sim. Então, quem já alugou imóvel, meu pai era bancário, eu já mudei algumas vezes, então a gente passei por isso algumas vezes, sempre foi bem complicado. Então, hoje a gente tem um processo, aqui na Melco, a gente traz para o proprietário e corretor um inquilino validado em 5, 10 minutos, CPF self, antecedentes criminais, antifraude, e a gente garante o aluguel em dia para o proprietário e para o corretor. O inquilino não pagou dia 10, no dia 11 você lá conta automaticamente, sem questões, não precisa fazer sinistro, como outras seguradoras fazem. Então, no processo de validação, foi uma coisa que a gente teve que aprender e perceber que essas coisas eram demoradas, e daí isso também ajudou a modelar o negócio. O empreendedor, uma ideia, muitas vezes parte, eu sofri uma coisa, eu digo assim, eu acho que tem que ser daquele jeito. Só que daí, quando você vai conhecendo o processo, eu não sou do mercado imobiliário, sou do mercado de TI. Eu tive que passar por esse todo o processo. O que eu fiz de validação? 3.000 pessoas pesquisadas, 30 entrevistas, eu fiz consultoria para as maiores imobiliárias de Curitiba, dentre elas algumas viraram nossas investidoras, eu fiz 250 ligações eu mesmo para clientes, para proprietários e corretores no LX para entender como é que era o modelo de contrato. Eu fiz validação jurídica para poder entender o que eu podia e não podia fazer. Eu coloquei o meu imóvel diretamente com os inquilinos para entender como é que funciona, Sim. como é a dor que um proprietário tem. E como sou programador do melhor tipo, preguiçoso, né? Eu já comecei a automatizar um monte de coisa ali no mesmo. Então, esse é o processo de primeira validação. E você está sempre validando, não só, tipo, tem um momento que você valida. Agora a gente achou nosso modelo. Meu, maravilha. Entregar o aluguel residencial em dia para o proprietário com inquilino validado, eu resolvi a dor dele. Ao mesmo tempo que para o corretor ele tem uma plataforma inteira tão competente quanto outras plataformas de RP, CRM de outros tão boas quanto, né? Só que de graça, sem ele precisar contratar outro sistema. E ele tem toda a parte de financeiro, jurídico embutido, e ele diminui, inclusive, toda a equipe e estrutura que ele precisa fazer. Você trabalhou com o mercado, você trabalha com o mercado de aluguel residencial, sabe que é caro manter. Você tem que ter uma quantidade de imóveis para isso. E pega aquele corretor pequeno que está no Excel, Word, pirata mais WhatsApp, esse cara, para chegar num nível de ter um sistema RP que custa X mil reais, ter 2, 3 pessoas. A gente costuma falar que são mais ou menos 10 anos de um trabalho muito consistente para ele conseguir escalar para uma operação profissionalizada de aluguel, se levar em consideração o mercado tradicional da forma que está. E a gente tem orgulho de falar assim, a gente digitaliza no nível das grandes imobiliárias digitais, os corretores e outras imobiliárias pequenas que estão buscando o sistema em 24 horas. E em 24 horas ele fica tão igual quanto. Muito legal. Interessante. Eu estou falando isso com orgulho porque eu tenho visto isso acontecer com os corretores. E não é à toa que a gente está conseguindo entregar isso. Perfeito. E assim, o mercado imobiliário é um mercado extremamente tradicional. Eu imagino que deve ter umas travas muito grandes, tanto de mentalidade, principalmente de mentalidade, para conseguir destravar isso. O que você enxerga ali que talvez seja um diferencial, porque vocês estão tendo sucesso nessa jornada, de diferencial de vocês para talvez outras empresas que prestam serviço também de digitalização, alguma coisa assim, para conseguir romper essa mentalidade, que eu acho que é a parte mais difícil. Vamos lá, duas coisas. Eu acho que a primeira, o que pode ser visto como a maior, abre aspas, deficiência que eu vi bastante no início foi o nosso maior trunfo. A gente não é no mercado. Perfeito. Então a gente chegou a fazer as perguntas que todo mundo falava assim do tipo, time que está ganhando não se mexe, sabe? Essa vibe. Sim, conheço. E eu percebo bastante que os outros, a gente não vende RP, a gente dá o RP para o corretor. Então, tudo que a gente não copiou eles, os outros RPs copiam entre eles. O meu concorrente fez tal feature, coisa tal, vou fazer uma igual, coisa tal. A gente não tem isso. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta para o corretor que já repassa o pagamento para comissionamento e do dono de forma automatizada. Num RP, eles têm lá uma ferramenta que o financeiro cuida para fazer o gerenciamento, tem que ficar fazendo o cadastro. Na hora da criação do contrato, o pessoal já configura e deixa tudo pronto. Então,
fez mais sentido para a gente. Se o cara vai fazer isso aqui depois, por que não faz isso agora? Sabe? Se eu vou ter que Perfeito. passar isso para o financeiro depois, por que não faz isso agora? Se não tem essa informação, sabe? Se eu sou o detentor da informação, eu já coloco a informação. Então, para nós, acho que o principal ponto é vir de fora. Então, muitas vezes uma pessoa vem de fora, às vezes sem experiência, e começa a fazer aquelas perguntas idiotas que, Porque eles estão que, cansados de responder. que exato. Mas por que que é assim? Porque é assim. Às vezes as Uhum. pessoas estão no mercado e nem se perguntam mais por que que está sendo feito daquele jeito. Então, o pessoal simplesmente vai. E como eu trabalhei muito tempo melhorando o processo, fazendo otimizações, automações, é o que eu gosto de fazer, né? Melhorar e otimizar esse processo. Sou formado em engenharia de automação, então não dá para ter uma ideia Perfeito. da minha vertente. Então, as minhas perguntas, tá, por que que isso aqui é assim? Ah, porque é assim. Daí é aquela coisa, não me contento, né? Daí eu vou atrás e por quê, e coisa e tal. E quando eu começo a perceber que é muito mais comodidade e Comodismo, na comodismo, verdade. obrigado, eu Sim. estava procurando a palavra. Comodismo, eu percebo que na verdade e aquela coisa, você perguntar para o pessoal do Uber por que que eles fizeram, eu falo assim, ó, não fazia sentido o restante. Perfeito. Você fala em táxi hoje, coisa e tal. Hoje o táxi está melhorando bastante. Tem alguns lugares que o táxi está melhor que o Uber, vamos ser bem sinceros. Sim, sem dúvida, mas assim, isso também é muito bacana porque traz uma evolução, Uhum, inclusive para o mercado tradicional, aonde existia esse comodismo uhum, natural. sim. E as pessoas começam a querer se movimentar e precisar, mais do que querer, é precisar se Ex- movimentar, inclusive para se manter dentro do E sistema. você falou sobre validação. Tem a primeira validação, mas você tem que estar sempre, cada coisa nova você tem que validar. Em marketing, o pessoal faz teste AB, em TI, a gente geralmente usa conceito de Scrum para poder fazer o desenvolvimento. E isso são formas de você fazer pequenos passos e poder a cada passo validando. Não fez sentido? O que que a gente aprendeu com esse passo que a gente deu errado, ou torceu o pé, o que Entendi. aconteceu? E isso dá uma ideia para a gente que a gente tem que consertar. Às vezes o princípio que a gente queria estava certo, mas a maneira como foi feito é errado, e daí é muito de entender como é que foi a meta, que isso tem que ser muito rápido. Osni, e eu queria saber o seguinte, assim, porque como a gente estava falando aqui, né? Eu sou do mercado imobiliário tem muitos anos já, e Não é mais do mercado tradicional, pelo que eu percebi. Não, Não pode dizer, não pelo que eu conheço. nem mais não. Se você quiser falar dos muros de lamentações que eu ouço, só para interromper, quando veio essas imobiliárias digitais, Aham, eu prestei muita consultoria para o mercado imobiliário. perfeito. E o que eu mais ouvia era o pessoal, alguém ou cresce, alguém tem que regular e coisa e tal. Regular o quê? Eles estão fazendo exatamente o que vocês fazem, só que melhor. Perfeito. Então não tem o que regular, Isso. no final das contas. Então são super imobiliárias digitais, mas são só imobiliárias ainda. Sim, e as imobiliárias elas devem criar as próprias plataformas dela, E inclusive eu nesse vi uma sentido. corrida, uma grande. Você pode perceber como mudou a, o marketing desses RPs para, em Sim. si, pô, vou controlar e gerenciar a sua imobiliária, vou tornar a sua imobiliária digital. É o mesmo produto, só mudou o marketing. É o tal da Netflix da Disney, né? Assim, é igualzinho, Exatamente, igualzinho. exatamente. Mas o que eu queria, assim, tipo, ponderar é o seguinte, porque eu já vi aluguéis garantidos virem e Morrerem. passarem isso, e quase quebrarem empresas, inclusive empresas tradicionais. Eu conheço uma que, de Goiânia em específico, Ah, claro, eu não sei vou qual citar é. o nome. Roxinha? Hã? Meio roxinha? Ao logo? Não, mas uma de Goiânia muito específica, ela que levou o mercado, o aluguel garantido para dentro do mercado, sabe? Uhum, E eles conseguiram escalar muito, ou uhum. seja, é uma coisa que chama muita atenção dos proprietários, Opa! né? Questão de o seu aluguel garantido aqui, ou seja, o seu rendimento está lá, porém, a longo prazo, isso dá uma reviravolta que às vezes, por questão da inadimplência, Uhum, automaticamente que o Brasil tem muitos altos e baixos, a sim. gente vai tendo esse tipo de consideração.
dentro da startup sua, assim, tipo, já não é mais uma startup, a gente pode Sim. falar que é um empreendimento, Eu talvez, considero né? startup porque a gente não tem nem o puff do PlayStation ainda, então... Entendi, tá ótimo. Então, enfim, mas como que você valida essas questões, principalmente financeiras, para que isso não venha virar uma bolha lá na frente e Perfeito, o ótimo. proprietário ficar na mão, né, no final das É contas? aquela coisa. E eu tenho que vender essa credibilidade para os Sem corretores e dúvida. proprietários e demais. Hoje a gente temos nossa própria securitizadora, e Uhum, daí é ali que a gente consegue fundos para poder viabilizar atrasos e inadimplências, né? A gente criou um formato onde a gente é muito mais ágil para poder resolver problemas, mas na prática a gente sempre tem que lembrar que essas pessoas que estão de inquilinos, para moradores, são famílias, são pessoas, têm seus filhos, pai, mãe, tudo mais. E a última coisa que a gente quer é fazer o processo de despejo, tirar a pessoa. É a última coisa. A perfeito. gente vai fazer isso somente com a pessoa que realmente não ignora as suas responsabilidades, Uhum, certo? A gente sempre vai virar uma Casas Bahia do aluguel, vamos brincar, né? O cara que tá bom. tiver, tipo, quer pagar em 5, 6 vezes e coisa e tal, a gente vai ser extremamente compreensível. Claro que a gente tem o custo financeiro do dinheiro em si e tudo mais, mas o que ele não conseguir, o que ele não conseguiria com o proprietário ou o corretor, ele vai conseguir com a gente. A gente não vai chegar com as garras direto. Não, eu quero o negócio. A gente nem chama o nosso setor de setor de cobrança, a gente chama de setor de negociação, justamente para transmitir um aspecto mais positivo. E mais humano, né? É, Inclusive. exato. Pessoal, a gente está falando com uma coisa que é insumo básico, é moradia. Então, Perfeito. eu fui inquilino, eu moro de aluguel, eu não queria nenhuma empresa babaca ficar me dizendo que tem que pagar, senão as coisas vão acontecer. Não quero ser ameaçado. Estou geralmente numa situação sensível da minha vida, estou devendo e eu quero pagar. E o que eu conheço do brasileiro, geralmente, é quando você dá condições para ele, ele paga, de Sim. forma bem geral. O que eu não percebi, foi justamente aí que eu percebi que as garantidoras e seguradoras agem de forma errada. E é um negócio, comprar problema dos outros, é um negócio extremamente lucrativo, se você fizer direito. Então, você ter insumos para poder crescer, que é a parte da garantidora, tem todo um aspecto financeiro, a gente tem muito auxílio jurídico e financeiro de investidores e de advisors para poder orientar. Eu sou meio de informática, né? Eu estou falando aqui uma coisa que a gente construiu, não se constrói nada desse tamanho sozinho. É Perfeito. um lembrete que eu falo para todo mundo. Se você acha que você é o dono da verdade coisa e tal, então você está fadado ao fracasso. Tem que lembrar, gosto muito da filosofia do Isaac Newton, né? Tem que usar o ombro dos gigantes para poder ver mais longe, né? Ah, muito legal Então, isso, hein? Bacana. tem que lembrar, Bacana. assim, não, você pode ser o cara que está tentando juntar todo mundo, achar as pessoas, mas você não faz sozinho. Eu não faço. Tem a Natália da Broto Campelo, que é nossa sócia e advogada, ela que cuida de toda a diretora jurídica, né? Então, Uhum. ela que modelou toda essa parte, como é que a gente vai fazer nos outros estados, porque a gente entende, diferente de outras imobiliárias digitais, a gente atende 100% do Brasil. Entendi. Então, o cara tá lá temos clientes com orgulho que eu falo aqui em Colina do Tocantins, que é uma Olha cidade que de incrível. 39 mil habitantes, que é um cruzamento de duas BRs lá, Uhum. e estamos lá, e o pessoal funciona e trabalha, se precisar de jurídico, a gente tem o nosso formato. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro, tem que ter um fluxo para crescimento. No nosso formato, a gente consegue dobrar o nosso quantidade de garantias a cada 4 meses, pela forma como a gente trabalha, Uhum. mas a gente tem que mostrar para o pessoal que investe em securitizadora e tudo mais, que é um outro formato, como que esse formato funciona, que é o investimento de renda fixa para ele, que a gente acaba consumindo para outras finalidades. Claro que tem outros formatos, de certa forma a gente é muito semelhante com um garantidor de condomínio, não sei se você conhece o Sim, formato. não conheço o formato, mas eu conheço o Conhece a modelo, tese, né? né? É isso, Conhece a a tese. tese. É Isso. muito parecido, inclusive no nosso modelo, se você perceber, a gente dá a plataforma de graça, enquanto é o produto financeiro, é a Super legal. fintech. Proptech para fora, fintech para dentro. Incrível isso, incrível, porque esse é um modelo inteligente Não, de total. ser, né? Porque a pessoa mesmo, ela não precisa de ter toda essa abrangência ali, ela tem que ser um simples. Exato. PropTech para fora, ótimo. Aqui Ah, dentro a gente se ah, resolve e e- você só sabe que vai sair um produto bem. exatamente. A O risco tá responsabilidade é também. nossa, certo? Oi?
resultado. E aquela coisa, ninguém quer saber se você faz A ou B e tudo mais. Como é que você resolve? Você resolveu, meu, tá o dinheiro na conta todos os dias quando o inquilino atrasou e tudo mais, a gente vai lá e negocia com o inquilino. Isso até ajuda os corretores, principalmente, a não precisarem de uma equipe de cobrança fazer esse trabalho, porque o problema de receber em dia, até a comissão dele já veio. Sim. Então, essa parte já foi resolvida. E tudo foi montado de forma até a ser low touch, né? O corretor e o proprietário nem precisar mexer muito no sistema, porque na prática ele recebe o Pix e o boleto, o Pix na conta dele no dia certo. O corretor, ele tem toda essa plataforma para poder ofertar com uma garantia competitiva, porque você sabe que os corretores Sim. imobiliários estão sem opções para poder ficar tão competitivo quanto essas outras ferramentas. Essas outras são o McDonald's, a gente é iFood, a gente está aqui para empoderá-los, né? Perfeito. E não roubar cliente deles. E o proprietário recebe o aluguel em dia, tem o inquilino validado e o inquilino tem a possibilidade de não precisar usar fiador, usar o próprio cartão de crédito para poder fazer a validação de garantia. Ele usa o próprio CPF dele. Passou, não passou. Inclusive pode colocar outras pessoas no contrato para compor renda no mesmo contrato. Então, facilitou a vida de ambos. E só para finalizar, o importante é que o corretor e o proprietário, principalmente, eles cuidem de uma coisa que é mais importante para eles, que é o que eles querem fazer: relacionamento. Perfeito. O corretor, ele é um ser relacional. É um cara que conversa, Tá no dia a dia. tá no dia a dia, faz café, vê no olho do cliente o que ele precisa. O corretor nem é aquele que gosta da call, né? Assim, vamos Né? fazer uma call. Não, pode ficar tranquilo, eu vou aí, que hora que Eu você quero, vem? eu quero tomar um café e coisa e tal. Isso. E geralmente o proprietário, por ser já percebeu que eu gosto bastante do assunto e tudo mais, né? Sim. O proprietário, ele é o maior ativo dele, Sem sabe? dúvida. Ele tem 2 ou 3, geralmente a renda dele vem disso. Então, ele cria um vínculo muito grande com os corretores, com o seu corretor. Não vou dizer que é o melhor amigo, mas é o cara que mais dá dinheiro para ele, né? Então, Sim. poxa, vamos tomar um café com esse cara, com as ideias. Ou geralmente esse proprietário acaba virando cliente de outras coisas como vendas e demais. Inclusive, tem muitas imobiliárias que trabalham somente com vendas, que você sabe que são uma grande maioria, que tem procurado a gente. Não são a gente não consegue ajudar todas, né? Mas geralmente quando elas têm um proprietário que comprou um imóvel com ela e quer colocar esse imóvel para alugar, ela é obrigada a passar para outra imobiliária que trabalha com aluguel. Então, no processo, acaba perdendo o cliente. Sim, Porque o acaba relacionamento... porque aí o relacionamento vai ficar mais com a outra imobiliária. Você não tem 2 dentistas, um para canal e um para Sim. obturação, né? A minha esposa não vai a gente não vai num borracheiro e para cada pneu, né? Total, sem dúvida. Assim, a gente tem as pessoas de confiança e o corretor, ele deve ser Sim. essa pessoa de confiança, né? Exato. E até, assim, estimula as pessoas a terem corretores de confiança, porque são esses corretores que vão, inclusive, blindar eles de possíveis problemas futuros. Sim. Ou até uma má avaliação do patrimônio dele. Exato, Nesse sentido. exato. Então, tenha um corretor de confiança. Exato. Quando achar segura firme nele, porque Esse daí aí bom. fala assim, E assim, a gente chegou aqui no nosso tempo e para encerrar eu queria pedir você para fazer o pitch da sua startup em 1 minuto. Vamos lá. Nossa, devia ter feito incrível. você não fiz até agora, né? Agora faça, agora é o momento. Bom, a Mel é uma plataforma que empodera corretores e proprietários para poder alugar diretamente com seus inquilinos e proprietários. A Mel garante o aluguel em dia. O inquilino não pagou no dia 10, no dia 11, está na conta automaticamente. E o inquilino são validados automaticamente, antifraude, criminal, financeiro, CPF self, prova de vida, e o próprio sistema já calcula todas as multas, pendências de saída, faz a auto-vistoria, você mesmo vai lá e tira foto, vídeo. O próprio sistema já gera contrato, gera as cobranças mensalmente, gerencia tudo automaticamente. Nosso foco é deixar o robozinho, a tecnologia, resolver as coisas para você, e a parte financeira a gente resolve, deixando você resolver só a parte do relacionamento com seus clientes. Você aprova pelo sorriso, a gente garante o bolso. Simples assim. Incrível, hein? E a gente percebe assim, o pitch é tão bom que durante toda a conversa você foi soltando trechos do pitch, que no final
se conectam, né, e formam isso. O programador, ele reutiliza muita coisa. Osni, Poxa, um super prazer você poxa, ter obrigado, aqui, um Marcos. super prazer por esse compartilhamento tão assim, tão incrível, assim, desses assuntos que eu amo, na verdade, assim, e na verdade é o assunto do GoInovaCast Tech, né? Principalmente para inovar o mercado tradicional que está aí precisando tanto dessas inovações e dessas pessoas que vêm com essas mentes brilhantes, né? Como a tecnologia está sendo utilizada para facilitar e disruptar o mercado aí, principalmente mercados tradicionais, né? Eu tô achando que você me chamou de mente brilhante só porque eu sou careca. Cara, gente boa, cara do bem. Olha só, Sul, o pessoal do Sul é um pessoal gente boa, cara. É um pessoal do bem O demais. pessoal de Goiânia é sensacional. Eu tenho falado com alguns corretores de lá recentemente, o pessoal é sensacional lá. Isso é uma coisa que a gente tem, eu vou emendar tudo, a gente tem respeitado bastante, o nosso comercial tem trabalhado bastante para respeitar a cultura do Brasil. Então, como a gente percebeu que trabalha no Brasil inteiro, então nós temos equipes que funcionam no Nordeste, Sul e no Centro-Oeste, assim. Uhum. Então, justamente porque, vamos lá, eu não faço a menor ideia de qual é a agenda, quais as coisas próximas de cada lugar. A gente no Sul ou no Nordeste, em relação ao Sul, pensa que todo mundo aqui embaixo é gaúcho, né? E lá a gente pensa que tudo é nordestino. Então, isso é um problema cultural e de forma geral. Então, quando um cara do Nordeste escuta o nosso consultor falando com ele, próximo a ele, um sotaque próximo, conhecendo a realidade dele, é muito melhor. A mesma coisa com o pessoal aqui do Sul. A gente tenta sempre dividir dessa forma para respeitar a pluralidade cultural que nós temos do Brasil, né? Perfeito. Que é gigante, né? O Brasil é incrível. E a gente encerra com essa super sacada aqui de milhões, né? Pois é. Se for expandir para o Brasil inteiro, já entenda que existe culturas diferentes e como você pode, de certa forma, gerar uma conexão maior e não um distanciamento. Teu Né? sotaque Show de mostra bola. que você é de onde? Eu? É, Eu sou uma mistura de Minas, Mato Grosso e Goiás. pois é. Mas eu trabalho com startups de São Paulo já há muito tempo. Eu tô percebendo que eu entender por que foi difícil de identificar, né? Porque você tem um pouquinho de cada um, Eu né? falei, eu pego sotaque muito fácil. Eu tô percebendo. Ela começou a falar espanhol, falando que pega sotaque muito fácil. Eu falei assim, Lore, a gente tá no Brasil. Dá uma passadinha em Itajaí para poder ficar falando cantadinho, sabe? Osni, um Poxa, prazerzaço. Fico à assim, ter você disposição para aqui. conversar, fica o recado quem quiser inovar no mercado, trocar uma ideia, estou sempre à disposição. É a minha forma de fazer o give back para quem estiver inovando. Fico à disposição, só mandar um WhatsApp, mensagem. Antes de encerrar, give back. É isso aí, O give que back. é? Give back, eu recebi muita ajuda para fazer o que eu fiz aqui. Tem investidores, tem advisors, tem conselheiros e demais, mas sempre tem até o cara do Uber, às vezes traz uma ideia, tipo, você vai testando o teu discurso, testando o que você vai fazer para ver se faz sentido. Se você tiver uma escuta ativa, você consegue ouvir e ter retorno disso. Então, o give back é você poder devolver para a sociedade, para a comunidade, tudo que você recebeu de bom, sabe? Então, eu sempre estou à disposição, já ajudei e mentoro várias startups na camaradagem mesmo, só para, às vezes, num papo, a gente tem um insight junto, assim. Se rolar Incrível. um equity depois, ótimo, mas se não rolar, tudo bem. Cara, que incrível. E a gente vai deixar o arroba do Instagram depois para todo mundo lá, né, Perfeito. nos Perfeito. comentários. É fácil, mell.ro, Aí. certo? Já é o site, já é o arroba do Instagram, inclusive. Gosto disso, com a facilidade. E é isso, a gente fica aqui. Então, Tchau. um forte abraço para todo mundo e a gente se vê.